Bem, dando continuidade, nós já vimos que nós tínhamos duas teorias para explicar a propagação da luz. Uma teoria dizendo que a luz é formada de corpúsculos, outra dizendo que a luz é formada de ondas. O que nós vamos mostrar agora é o seguinte, é que, embora a teoria ondulatória tivesse se mostrado naquela época mais eficiente para explicar alguns fenômenos, tipo, eu discuti até agora só dois, o fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. A corpuscular conseguia explicar bem o da reflexão, mas não conseguia explicar bem o da refração. Mas nós temos outros fenômenos também que são explicados de uma forma mais fácil com a teoria ondulatória que nós vamos ver mais adiante. Mas embora a gente tenha, embora a teoria ondulatória pudesse apresentar melhores resultados, na realidade ela não prevaleceu logo no começo, simplesmente porque do outro lado o defensor da teoria corpuscular era uma pessoa muito forte, tá certo? Que era exatamente o Isaac Newton. Agora, em 1801, aqui, ó, em 1801, o Thomas Young, eu diria, retomou a discussão sobre a teoria ondulatória. Por quê? Porque o Young mostrou que a interferência da luz, nós vamos estudar isso mais adiante, podia ser explicada pela teoria ondulatória. O Augustin Fresnel realizou experiências com a interferência e também com difração da luz, e ele conseguiu fornecer uma estrutura matemática, uma base matemática, para a explicação do fenômeno de interferência e fenômeno de difração, que é o que nós vamos usar mais adiante para fazer alguns cálculos. E isso fez com que, no final do século XIX, a gente tivesse o retorno da teoria ondulatória como sendo a teoria explicadora da propagação da luz. Agora, nós tivemos uma coisa fantástica em 1860, que foi quando James Clerk Maxwell, publicou a sua teoria do eletromagnetismo. Ora, a teoria do eletromagnetismo, tá certo? Que explicava todos os fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos conhecidos e também trazia a equação de onda para a propagação das ondas eletromagnéticas. O que é que o Marx fez? Ele mostrou que, olha, se você tiver uma oscilação aqui eletromagnética e essa oscilação ela vai se propagar como uma onda e eu sei calcular qual é a velocidade dessa onda, de que é que vai depender e assim por diante. Então, a velocidade das ondas eletromagnéticas previstas pelo intermédio das constantes que aparecem lá nas equações de Maxwell. Quem não está lembrado aqui, essas equações de Maxwell são aquelas que aparecem lá no fim, quando você estuda a física 3, tá certo? E vai estudando eletromagnetismo, aí você estuda a lei de Gauss, tá certo? Aí você vai mostrando lá como é que depois a lei do eletromagnetismo, tá certo? E a relação do campo magnético com campo elétrico, etc. Então, aquelas equações foram formalizadas todas direitinho pelo Maxwell, e ele propunha lá que tinha uma certa velocidade, tá certo? Que podia ser calculada. Então, ele concluiu que a luz, na realidade,
não só é uma onda, mas é uma onda, a luz, uma onda eletromagnética. E o mais interessante é o seguinte, é que a teoria de Maxwell foi confirmada pelo Hertz em 1887, quando este produziu um detector de ondas eletromagnéticas no seu laboratório. Nós temos aí alguns vídeos que depois eu vou tentar passar um vídeo desse mostrando um experimento do Hertz. O experimento é uma coisa muito simples, dá para você fazer no laboratório, aí em casa, de uma forma muito, muito simples, que é basicamente o seguinte, você tem deixa eu ver aqui, se eu coloco, basta você ter assim alguma coisa desse tipo, você tem aqui dois pedacinhos aqui, dois pedacinhos de fio, aqui um pedaço de fio aqui, outro pedaço de fio aqui, tá certo? Esse aqui é um pedaço de fio, esse aqui é outro pedaço de fio, os dois estão aqui pertinho. Se eu pegar esses dois pedaços de fios aqui e ligar a um certo elemento aqui, e aqui eu vou dar um exemplo, uma coisa fácil de fazer. Aqui um acendedor, por exemplo, um acendedor de fogão. Aquele acendedor de fogão que você aperta, ele cria uma centelhazinha. Na hora que eu aperto aqui, vai aparecer uma centelhazinha. Tá certo? Sai uma centelhazinha. Se eu fizer uma coisa dessa, e aqui do outro lado, olha, aqui do outro lado, eu também colocar assim, ó. Aqui do outro lado, eu colocar um outro fiozinho, assim, ó. Tá certo? É colocar aqui outra coisinha. Sem nada. Separado, não tem nada ligando daqui para lá. E aqui no meio eu colocar uma lâmpadazinha, uma lâmpada bem miudinha, uma lâmpada dessa de neon, dessas miudinhas. Quando eu faço aqui, eu ligo aqui esse acendedor, que sai uma centelha aqui, essa lâmpada aqui também acende. Não tem nada ligando daqui para cá. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque quando a corrente passa aqui nesses fios, ó, aqui, ó, tá certo? Na hora que eu ligo aqui o acendedor, que passa a descarga aqui nesse fio, que acontece essa centelhazinha aqui, isso gera isso produz uma onda eletromagnética, uma variação do campo eletromagnético, que vai gerar uma corrente aqui, ó, nesses fios aqui. E quando gera uma corrente aqui, a luzinha aqui acende. Wireless. Primeiro exemplo realmente de wireless. Coisa transferidas. A energia está sendo transferida de um lugar para outro através de ondas, que são ondas eletromagnéticas. Então, Hertz fez isso e mostrou que a luz realmente, as ondas eletromagnéticas realmente podem se propagar, tá certo, no espaço. O que foi que aconteceu? Então todo mundo aí estava trabalhando muito bem com a ideia de que a luz é propagada na forma de ondas, mas em 1905, o Einstein mostrou que tinha um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que só poderia ser explicado se você admitisse que a energia de uma onda luminosa era transmitida
na forma de pequenos pacotes. Então, o que é que acontece? Ele chamou esses pacotes de fótons. Bom, com esses novos fatos, nós passamos a dizer o seguinte: olha, a teoria corpuscular não pode ser totalmente desprezível. Nós temos que prestar atenção também na teoria corpuscular. E aí, diante desses novos fatos, hoje nós trabalhamos com a ideia de que a luz tanto pode se comportar como uma onda, como pode se comportar como uma partícula. A teoria quântica adota exatamente essa ideia. Adota a ideia da dualidade onda-partícula. Então, isso é uma coisa que nós vamos trabalhar mais adiante. Eu vou tentar trazer alguns artigos, alguma coisa para vocês irem lendo, mas aqui, com isso, nós terminamos mais ou menos a história dessa evolução da explicação com base na teoria corpuscular e depois com base na teoria ondulatória. Vamos mais uma vez aqui dar uma parada e daqui a pouco eu começo com uma demonstração aqui através de um vídeo.